todos bem-vindos. Meu nome é Thaís Fontenelle Carneiro, eu sou psicóloga, gestaltoterapeuta, minha especialização é em neuropsicologia e eu tenho mestrado em saúde da criança e do adolescente. E nós vamos trabalhar hoje a seguinte temática nessa aula: o processo saúde e doença, determinantes e condicionantes sociais. Eu gostaria de iniciar parabenizando e incentivando vocês que chegaram até aqui, a esse conteúdo, a esse momento da vida de vocês, procurando mais informação, procurando se melhorar profissionalmente como estudante, porque o conhecimento é poder, conhecimento é libertação, e isso é o que vai fazer vocês, todos nós, termos sucesso em tudo que a gente se propõe a fazer. Então vamos começar falando sobre saúde e doença. A saúde e a doença, elas passavam por um entendimento durante a época que existiam as religiões politeístas, de que elas vinham de um castigo ou de uma dádiva divina. E com o passar do tempo, as pessoas foram modificando seus olhares a partir da religião monoteísta e começaram a ver isso como questões individuais também, né, sobre castigo ou sobre dádiva individual de cada um. E a responsabilidade vinha de um Deus único. Com o passar do tempo, novamente, foi avançando as ideias e aí recaiu um pensamento de Hipócrates, trazendo que cada pessoa ela desenvolvia a sua saúde ou sua doença de acordo com seus locais de moradia, de acordo com o vento que ela respirava, a água que ela bebia, tudo isso influenciava. Então, já é um pontapé para o que hoje nós entendemos como saúde. Era bem embrionária essa ideia e ela avançou bastante. E a doença, ela pode ser avaliada só a partir de medições fisiopatológicas? Não. Por quê? Porque a dor indica para a gente uma doença, o desconforto, né, o prazer, sentimentos, sensações, tudo isso é indicativo para a gente de saúde ou de doença. Então a gente não tem como avaliar apenas dentro de um paradigma fisiopatológico. Pacientes, eles podem ter um quadro clínico semelhante, mas eles vão ter um efeito diferente, uma percepção diferente, são afetados de forma diferente. Por quê? Porque tudo isso é muito individual. Cada pessoa tem o seu olhar sobre o bem-estar e como é que aquela situação de vida que ela está vivendo, as implicações na saúde dela, vão estar acarretando no seu desempenho social, no seu desempenho profissional e em vários âmbitos da vida dela. Então vamos tentar entender uma definição sobre a saúde. A gente tem um conceito de 1947 da Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, que traz para a gente o seguinte: é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. O que isso quer dizer? Que se eu não estou espirrando, se eu não estou com febre, se aparentemente está tudo bem, então eu estou com saúde? Não. Saúde vai além. Saúde é muito mais amplo. É o completo bem-estar físico, mas também da minha mente e também social. Então, a partir do momento que a minha mente não está legal, eu não estou no ápice da minha saúde. A partir do momento que socialmente eu não estou legal, eu não estou conseguindo ter dinheiro, recursos para me alimentar de uma forma equilibrada, por exemplo, então isso também compromete a minha saúde. Então essa definição ela é válida até hoje, oficialmente. Contudo, tem muitos profissionais da área da saúde que eles estão contestando, porque eles trazem a informação de que ela é utópica, não operacional. Essa definição é mais uma declaração do que propriamente uma definição. A nossa saúde ela está ligada a diversas condições. E tem um autor chamado Narvaez, que publica em 2008, as seguintes condições de saúde baseadas num tripé, certo? O primeiro seria uma condição subindividual, que tem a ver com o nível biológico, o nível orgânico.
que traz para a gente a ênfase na diferença entre o que está funcional naquele indivíduo e o que não está funcional. Então, esse é o parâmetro. E aí ele aprofunda mais nesse segundo nível de entendimento, que seria o individual, porque ele leva em consideração condições gerais da existência da vida da pessoa, da classe social a que ela pertence, por exemplo. E a gente tem aí no terceiro nível um olhar coletivo, que é uma complexa trama de fatores e relações em que perpassa pela família, pelo domicílio da pessoa, a microárea que ela vive, o bairro que ela vive e por aí vai. Então, essa é um olhar, é uma perspectiva a mais sobre as condições de saúde, né, por onde que elas passam. Eu posso ter as mesmas condições de saúde se eu vivo num país subdesenvolvido e dentro desse país eu vivo numa região que é mais pobre, que tem mais desigualdade social. Posso comparar o meu acesso a serviços de saúde com o de uma pessoa que vive num outro país de primeiro mundo, numa cidade bem desenvolvida e tendo acesso de qualidade? É complicado, não tem como fazer essa comparação. Na prática, nós sabemos que existem essas diferenças. Falando em serviços de saúde e acesso, o que a nossa Constituição fala a respeito disso? Então vamos lá. Constituição Federal de 1988, a gente tem uma seção sobre saúde no artigo 196, que define da seguinte forma: a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e outros agravos ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Então, veja bem, existe uma relação de responsabilidade para manter a saúde do indivíduo, preservar a saúde do indivíduo e recuperar a saúde dele. Então, a saúde dele não é só problema dele, né? É um problema coletivo, é uma questão, não é um problema, né? É uma questão que envolve, né, uma questão individual, uma questão coletiva, uma questão do governo, do Estado. Então, a gente vive a saúde de uma maneira silenciosa. Geralmente, a gente não percebe ela na sua plenitude. A gente apenas identifica quando a gente está doente e também temos a nossa parcela de responsabilidade nisso. Por quê? Porque existem diferenças gritantes, né? Por exemplo, entre o homem, o cuidado que o homem dá para a sua saúde, o cuidado que a mulher dá para a sua saúde. Normalmente, as mulheres buscam muito mais se precaver, fazer exames de rotina do que os homens. Então, bem aí a gente já tem uma questão cultural também muito forte, muito arraigada na nossa sociedade. Vamos levar em consideração também a experiência no ambiente público e a experiência no ambiente privado, quando você vai buscar suporte para a sua saúde. No Brasil, que é um país de grande desigualdade social, a gente consegue ver isso claramente dentro de uma mesma cidade, né? E a gente também tem questões culturais, questões históricas, de acordo com cada época que vivemos. Por exemplo, em um momento, décadas atrás, fumar era algo socialmente aceito, era considerado algo charmoso socialmente, descolado. Acho que hoje é cringe falar que é descolado, né? É uma expressão que está em desuso, mas eu acredito que vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar com isso, né? Por exemplo, em relação a hábitos e costumes, até bem pouco tempo atrás, e ainda acontece, é uma coisa habitual você chegar numa escola infantil e encontrar para vender amplamente nas lanchonetes para as crianças diariamente coxinha, esfirra, pastel, bomba. E isso daí não era contestado, né, até alguns anos atrás. Tomar muito refrigerante na infância. Então, a gente está numa caminhada evolutiva, estamos
repensando os nossos hábitos, alguns mais, outros menos, mas tudo isso impacta na nossa saúde individual e coletiva. Um outro aspecto que tem tudo a ver com a nossa saúde ou nossa doença são as condições de trabalho. Quando uma pessoa vive trabalhando em condições insalubres, inadequadas, um ambiente que não proporciona o conforto adequado, instrumentais adequados, um ambiente, né, bem pensado para executar o trabalho com bem-estar, baixa remuneração, uma longa distância desse trabalho em relação à casa. Muitas vezes a pessoa vive comprando medicamentos para poder tentar ali resolver circunstancialmente dores que a pessoa vai desenvolvendo ao longo do tempo por um trabalho que não está bem ajustado, por exemplo, trazendo ali dores na coluna, e ao invés da pessoa fazer um tratamento de saúde para a coluna e corrigir, né, o seu ambiente de trabalho, não, a pessoa vai tomando remédio para dor e vai não resolvendo o problema, vai mascarando o problema, mascarando os sintomas, os sinais. Então, esse ambiente de trabalho tem tudo a ver com o processo de saúde e doença, porque pode ser extremamente adoecedor.